é o histórico daquilo que, digamos assim, que a mídia trouxe do rap. O histórico que a mídia trouxe do rap é um histórico, digamos assim, um bocadinho negro, porque foram as pessoas que faziam do lado assim mais negro, que traziam, que conseguiram trazer essa imagem para as pessoas, porque se irmos aquilo que foi a gênese do rap, indo para o hip hop em si, que é a cultura no seu todo, vamos ver que praticamente é um movimento que resgatou a juventude, mas em contrapartida, quando ela submerge para aquilo que era a realidade que cada um contava, daquilo que vivia, automaticamente a trazer aquela realidade para as telas, a imagem que as pessoas ficaram consigo é pura e simplesmente do gangsta, o bandido, aquele que faz coisas ilícitas e etc. Mas a essência da poesia tinha muito mais do que isso. Se irmos atrás para os primeiros grupos que trouxeram o rap, tinha muita intervenção social, conseguiam trazer uma mensagem profunda que acordava o jovem que está a perder a sua vida nas drogas para pararem de se drogar, que acordava para o jovem que está a se prostituir para parar de se prostituir, etc, etc. E nós, nas nossas igrejas, tínhamos a poesia, só não tínhamos o ritmo, porque nós já fazíamos jogral, já fazíamos as nossas poesias. Hoje estamos a trazer, pura e simplesmente acompanhado de uma batida. Esta batida às vezes é que acaba por fazer com que as pessoas escandalizam-se, fazem associação daquilo que a mídia passa que é negativo, automaticamente àquilo que nós estamos a trazer, o que não é verdade. Mas eu digo sempre, no livro de Coríntios há uma passagem que me chamou muita atenção, que é o logotipo que estampamos na camisa do Rap para a Vida, que está em 1 de Coríntios 10:31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o nosso louvor é verdadeiro, é real, quando as nossas vidas de facto estão na fonte de vida que é Cristo. Eu tenho dito sempre, eu sou polícia, mas as vestes de polícia já encontram um cristão. Então, mesmo o cristão, eu até assim em brincadeira, o Adilson que uma vez já me disse: então és polícia gospel. Mas a farda encontra um cristão, e as pessoas a serem abordadas ao receber um determinado atendimento ou tratamento por mim, sem eu me identificar, elas sabem, elas notam, sentem a fragrância. Em isso outras é diferente. palavras, o beat do rap já encontra Tá lá. Mano, segura os cavalos. Emanuel, não precisa segurar, não. O nome dele é Zuela Jesus. Vai falar tudo. Velho. E sem você esquecer que Zuela, acho que em Kimbunde fala, né? Mano, Emanuel, para aqueles que ainda são assim, tipo, preconceituosos, nem se dão a oportunidade de falar, deixa ver o que é que esses meninos estão a falar. Deixa ver o que é que esse pessoal está a pregar. Claro, eu acho que está ali a palavra, é preconceito, né? Preconceito é, de forma resumida, aceitar ou rejeitar determinado conceito sem entender, né? Tanto quando as pessoas, os pastores, as igrejas, os líderes rejeitam o rap, e o rap feito na vertente evangélica, eles o fazem por preconceito, porque eles não buscam entender a história do movimento, eles não buscam entender, buscar compreender o que é que o jovem cristão está a fazer com esse estilo musical. Ele rejeita por mero preconceito, porque, como disse muito bem o nosso querido Mano Zuela, há essa imagem distorcida, em certo sentido, do rap que a mídia criou, né? E aliás também por questão comercial, né? Criou essa imagem do rap como estilo produzido por marginais, quando o rap, como qualquer outro estilo musical, é apenas um veículo de expressão, né? Tanto aquele que canta sobre aquilo que vive, né? Aquilo que pensa, aquilo que experimenta, ou até que vê e ouve, embora hoje em dia a coisa não é mais assim, as pessoas inventam, produzem histórias fictícias para vender e tal, mas o rap começou assim, a essência do rap é essa: a pessoa canta, expressa aquilo que ela vive, aquilo que ela vê no seu neighborhood, né? Na sua vizinhança e tal. E o rap nasce num contexto, de fato, onde os negros, porque o rap nasce com negros, viviam debaixo de uma forte segregação, debaixo de uma forte opressão, de um forte índice de racismo. Então, quem vai cantar, né? E aliás, além disso, o rap emerge num contexto em que os negros são meio que marginalizados pelas classes, né?
altas da sociedade, etc., meio que ignorados. Havia muita criminalidade nos bairros, havia muita prostituição, coisas como essas, e as pessoas estavam envolvidas naquilo, né? Tanto o que é que eles vão cantar? Eles vão cantar aquilo em que eles estão envolvidos. É aquilo que eles tinham como mindset, é aquilo que eles viviam, era o contexto cultural deles, portanto eles cantavam aquilo. Mas isso não pode ser definido como sendo a essência, no sentido de essência ontológica, né? do estilo, ou seja, como veículo de expressão, o indivíduo que vai produzir, ele vai produzir debaixo desse contexto, daquilo que ele como indivíduo vive. Mas eu como cristão, obviamente, que ao produzir uma música, um rap, de gênero rap, né? Eu vou, igualmente como qualquer outro, cantar ou produzir debaixo do meu mindset, daquilo que eu vivo, do meu contexto, daquilo que eu enxergo, da forma como eu enxergo o mundo e etc. Então, eu acho que se o pessoal, se os pastores, se as igrejas, se os irmãos pudessem parar para refletir um pouquinho em torno disso, né, dessas questões todas, seria bom, seria salutar, seria saudável, nós íamos crescer, íamos perceber que em muitos casos nós resistimos a determinadas coisas simplesmente por preconceito. Isso não é bom. Oba. Mano Raul Pedro. Mano, nem vou lhe anunciar mais a pergunta, você já ouviu tudo. Com certeza, Qual com é o seu certeza. contributo para a primeira questão? Como Olha, quebrar esse tabu aí? E claramente uma mensagem aos pastores, né? E outros líderes, na verdade, vêm com essa resistência ao rap. A minha nota introdutória, eu gostaria de começar de forma de testemunho, algo vivido, algo próprio, e tem muito a ver com esta pergunta. Eu lembro-me de ser convidado para uma atividade. E acredito eu que não houve muita comunicação entre a organização do evento e os convidados, no caso, para quem iria pregar. E a pessoa que iria pregar, ou o pastor que iria pregar, não sabia que havia dentre os convidados um rapper. E lá eu sentado, o pastor a pregar, e a mensagem dele ia sobre o rapper. De que nós não podemos aceitar, nós não podemos, isso não é válido. Tinha um rapper na sala, convidado pelo grupo, no caso, né? Já estava a ver aí desde o princípio um certo choque. E engraçado foi que logo que termina a pregação eu seria o artista que abriria a atividade. Mas graças a Deus, eu quando cheguei para o altar para cantar, eu pedi que a igreja abrisse o livro de 1 Coríntios 9:22. Eu, com todo respeito, pedi que o pastor lesse. O pastor que acabou de pregar. E 1 Coríntios 9:22, Paulo está a dizer que fiz-me fariseu para ganhar outros fariseus. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Tudo para ser participante da obra de Cristo. Eu encontrei uma palavra muito bonita, que é o fiz-me. O fiz-me aparece nesse texto como uma posição de desconforto. Eu não sou fariseu, mas eu vou me fazer fariseu, ou seja, eu vou me meter na pele de outrem para poder compreendê-lo, porque eu tenho vontade de ser participante da obra. Então, eu só disse uma coisa, né? Se o rap é um estilo de marginais, então eu fiz-me marginal para ganhar outros marginais. Amém. Eu acredito que depois daquilo não precisava mais sequer de cantar. Né? Para uns eu já não precisava de cantar. Eu se calhar também já nem precisava mesmo. Então esta nota introdutória a título de testemunho é para trazer esta realidade de que às vezes nós queremos apresentar as críticas, mas sem esse fundamento, conforme nós falávamos no off. E eu gosto sempre que tivermos que falar de rap, para nós se calhar provarmos de que aquilo que nós fizemos não é blasfêmia, não é nada, começar com um texto bíblico. Ou seja, uma forma de mostrar que até aquilo que fizemos, até o rap, está pautado, está lá, está na Bíblia. Então, em suma, o conselho que eu deixo para começar é às igrejas, aos pastores: não vamos proibir o que a Bíblia não condena. Hoje em dia não conhece a essência do movimento, não estuda, não sabe essas coisas, tá vendo? Então, e são precisamente essas pessoas do secular que os rappers, os novos rappers cristãos querem se espelhar, se modelar e tal, e coisas como essa. Então eu acho que o conselho do Mano Zoela vem muito a calhar, é extraordinário. Nós precisamos mesmo de estudar sobre o movimento, a essência, os significados, os signos, porque a cultura hip hop tem muitos signos mesmo. Mas indo para a questão, eu concordo absolutamente com o que diz o nosso Mano Zoela de Jesus, até porque a própria cultura, qualquer tipo de cultura é dinâmica. E eu disse muito bem aqui no Off Mano Zoela de Jesus, antes de sermos qualquer outra coisa, nós somos cristãos. Tudo o resto nos encontra nas vestes de cristãos já. Encontra-nos a nós como cristãos. Então, se eu vou fazer música, se eu vou fazer rap, antes de ser um artista, eu sou um cristão. Logo, tudo aquilo que dentro dessa cultura fere algum princípio,
como cristão que sou, eu devo evitar, eu devo rejeitar necessariamente, tá a ver? Surge a polêmica que surgir, surge a resistência que tiver de surgir, mas eu tenho necessariamente de ser fiel aos meus princípios, aos princípios do meu Deus, da minha fé, né? Então sim, há aquelas questões no movimento que devem ser necessariamente rejeitadas porque elas ferem. Por exemplo, há uma parte do movimento hip hop que é misógino, muito misógino. Há rappers quando vão falar sobre mulher, quem ouve o Abdel sabe, Abdel ofende as mulheres do jeito que é extraordinário. Que é extraordinário. Quer dizer, ele fala muito mal. Você se pergunta, mas cara, esse cara, que tipo de traição levou? Tá? Então, aspecto, e isso não é só o Abdel, há uma parte do movimento, da cultura, que é assim mesmo, tá sabendo? Então, essas questões, exato, objetifica, exato. Então, há essas questões que nós precisamos até mesmo de refletir, até mesmo para revolucionar. Sem falar também do Ego Trip. É o que eu quis falar. Sem falar do Ego Trip, que praticamente tornou-se uma tendência da cultura. Sempre foi. Né? Sempre foi. E agora mais do que nunca. Por quê? Porque estávamos aí a falar no off, eu disse. Era bem mais difícil antigamente nós vermos os rappers que faziam, por exemplo, o gospel, a terem inspirações a nível de veste, de flow, de rappers seculares, mas é mais frequente hoje vermos a nova geração a ter essas influências. Então, essa nova geração está a trazer também, ou está a alimentar a tendência do Ego Trip. O Ego Trip agora está presente, até mesmo dentro do rap gospel, mas em suma, eu acho que a base desta resposta bíblica é o que Zuela disse, né, que Paulo disse, né, Zuela transcreveu que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo, né? certo. E termos a ideia de que, por exemplo, nós conhecemos a arte enquanto arte. É isso que eu tenho tentado passar para fora. Nós precisamos também de compreender o que é a arte, Exato. a posição da Exato. arte. A arte não tem religião, a arte é arte na sua forma de ser. Só por essa questão, meu mano, é que eu discordo. Eu vou levantar aqui uma polêmica, que nós usamos a expressão rap gospel. Eu discordo, Arte é arte, você usa né? isso. Gospel, o rap é um estilo musical, é um gênero musical. Ele não precisa necessariamente de ser o rap gospel ou rap secular. É rap só. É arte. É arte. O cristão, né, ou o descrente é o que tem de ser, digamos que, categorizado. Porque o que ele vai cantar, o que ele vai produzir, vai depender necessariamente dos seus princípios. Tá vendo? Então eu canto rap, eu não faço rap gospel, porque isso não existe rap gospel. Quando nós dizemos, por exemplo, rap gospel, nós trazemos um pressuposto. O pressuposto é de que o rap em si é uma coisa maligna, profana, tá vendo? Que nós temos necessariamente de acrescentar a palavra gospel, que é para ele ficar uma coisa sacra, sagrada. Tipo, não tá falamos vendo? rock gospel. Exatamente, Né? tá vendo? O Fernandinho canta rock e a gente nunca Não fala também no rock gospel, tá vendo? Não, quer dizer, isso não partiu também do pessoal que fazia rap gospel. Até Certo. o pessoal de fora que codificou. Exato. É a mesma coisa como nós na escola ou no serviço nos chamam de pastor, mesmo sem nós sequer falar que somos cristãos. Só pela nossa maneira de viver. Pastor, Sim, e aí não sei se entende, não sei se entende. Sim, aí desculpa lá, Mano Pedro, por Sim. cortar, mas eu não me sinto marginalizado a ser chamado de rapper gospel. Eu entendo que é como se alguém sentiu a fragrância. Claro. Se tu passares aqui com uma fragrância, a essência tocar nas nossas narinas e nós inalarmos e sentirmos que é bom, nós vamos falar, essa é boa fragrância, mas não é qual. E quando uma vez que, né, não estás presente, e podemos falar, o Mano Raul, quando passa a fragrância que ele deixa, uau, é fora de ser. É o Mano, e podemos decodificar o Mano das fragrâncias. Das Não sei se está entendendo. Não, sim, claro. Então, Em suma, praticamente dá razão ao que o Emmanuel disse. Porque o que é que ele tentou passar, e já vimos que estamos a concordar nesse sentido. Tu fazes o rap. Exato. Quem vai categorizar é quem vai ouvir. Exato. Se são eles que, por exemplo, o ouvinte que definiu como rap gospel é porque encontrou os princípios para definir aquilo como gospel. como evangelho. Então, o meu raciocínio estava nesse sentido, em termos de arte. Arte por si só ela tinha a sua forma de estar e de ser, mas não existe uma obrigatoriedade do fazedor seguir aquelas linhas do ser e estar da arte. Por exemplo, eu conheço e conhecemos rappers que cantam com as vestes formais, camisa, o termo todo. É a forma que ele encontrou também, se calhar, para trazer algo mais autêntico na sua apresentação, na sua performance. Também podíamos falar, não, mas o rapper está-se a apresentar, se podia vir com as calças largas. Então é para dizer que a arte está lá, a arte estabeleceu os princípios, a arte se apresentou. Mas agora, uma obrigatoriedade em que
tu para entrares nessa arte deves necessariamente fazer aquilo, isso não existe. Tipo, não existe aqui a obrigatoriedade do rapper cristão andar com as calças baixas, né? Não. Tá aí a mostrar as cuecas e tal. Não. E também não... É lícito, mas não convém. Não convém. É lícito, mas Yeah, poder não fazer, ele pode fazer, mas não convém que o faça. Não convém que o faça, vela. Se nós já somos... Vai praticar o pecado da lascívia. Se já somos apedrejados simplesmente pelo beat estilo, pesado. yeah. Pelo beat Estilo, pesado, yeah. imagina pelas calças embaixo, né? E aliás, nós como fazedores dessa arte, desse estilo musical, desse gênero musical, e enquanto cristão, pesa sobre nós, quer dizer, uma responsabilidade maior. Estás a ver? Porque nós temos o estilo já é marginalizado, né? Depois você vai mais fazer uma apresentação com as calças embaixo e tal, e pá, você coloca mais barreiras, estás a ver? Cria mais preconceitos e mais resistência por parte do pessoal, para aceitação até rejeição do próprio Ou tirar um tempo mesmo ainda para te ouvir. Não, mas também temos que levantar um ATT. Isto não inviabiliza, nem estamos aqui agora a criar como se o Emanuel, o Zuela e o Raul tivessem a criar um padrão para todo o rap gospel, principalmente como se apresentar. Não, de forma porque devemos pensar que a constituição, a estrutura da performance é individual. Sim. E cada um tem onde se agarrar para fazer a melhor performance. Há quem também a forma de se apresentar conta para a sua performance. Exato, Nós sim. Eu conheço bons artistas rap que fazem o gospel, que tem uma forma própria de se apresentar em termos de vestimentas, que não foram os princípios né, cristãos, né? Mas na sua extravagância também tu, antes dele começar a cantar, tu já vês, não, é para o mano mesmo, tem presença. Então nós apenas estamos a tentar apelar, né, a melhor peneira. Nós devemos saber peneirar e equilibrar. Nós devemos ser... O equilíbrio conta para tudo na vida. Nós devemos ser equilibrados. Se nós já soubemos que vai gerar contestação, melhor que não façamos. Então, é nesse sentido. Estamos a chamar ao equilíbrio. Quem vai agora seguir ou não vai seguir, é o equilíbrio apenas. Ok. Tem uma pergunta que eu quero fazer, que é a seguinte. Com esse estilo musical que é jovem, que atrai o público jovem, quais são os espaços que vocês já pregaram que são memoráveis, que vos permitiu entrar por conta desse estilo, ou que vos permitiu pregar ou alcançar um determinado público por conta desse estilo? Porque eu acredito que tem estilos que não é abrangente no público, estás a ver, né? E tem estilos que, mano, sei lá... Eu acredito que a arte quando... Desculpa, mano, quero por cortar o raciocínio, mas eu acredito que a arte em si, quando bem feita, não há barreira. Com autenticidade, com veracidade, porque aquilo que tu transbordas ou então conseguires passar para as pessoas, quando é verdadeiro e é bom, não tem como ter barreiras. As pessoas até numa primeira fase podem se calhar não entender o que tu estás a trazer. Tem pessoas que trazem coisas do futuro. Mas é sério. Que depois de 10, 20 anos que as pessoas... mano, já fazia isso. E as pessoas demoram tempo para levar. Isso é rap profético. É uma abordagem futurista. É uma abordagem futurista. Então não é muito por aí, mas... Então, eu digo sempre... Eu, pelo menos... das vezes em que encontrei barreira, tanto a solo como com os evangelistas, das vezes que encontramos barreira, nós sempre encontramos um mecanismo para darmos volta à situação. Já fomos convidados em determinadas atividades em que, pelo beat, nos deram a música é essa, só o beat entra essa, e nós então nós pedimos, por favor, deixa-nos só fazer a capela. E quando fizemos a capela, as pessoas sentiram e disseram... É isso que é cantar por cima daquele beat, então podem cantar por cima daquele beat e depois cantamos, quer dizer, a música, primeiro cantamos sem o beat, depois cantamos com o beat, ficou bonito. Então impacta, o que eu aconselho as pessoas, primeiro, por sermos mesmo vaso, devemos nos santificar, porque senão não vamos passar de tamborões. Amém. Vamos até fazer um monte de barulho, mas aquilo que é o usar do Pai vai ser nulo. Segundo, não é o facto de seres rapper que vais te limitar só a estar ali, né? Estuda mesmo. Amém. Estuda. Tem algumas pessoas que já têm as linhas assim delineadas, podes ouvir. Eu só por mano ter noção, nos finais dos anos 90, quando eu comecei, não me deixavam fazer freestyle. Eu comecei no hip hop com beatbox.
Foi 3 ou 4 anos só na roda de freestyle a cansar a boca, a bater beatbox. Aquilo foi a minha escola porque eu consegui absorver mais de 30 flows. Porque eu via muitos MCs a fazerem freestyle. Eu conseguia ver quem é bom e quem não. E eu até tenho essa percepção. Mas eu também entendi no que não é. Porque hoje eu também entendo que, por exemplo, há pessoas que dizem que ele cantou fora da métrica. Tem pessoas que fora da métrica estão numa métrica. Essa é a parte da arte que muitos não entendem. É sério. Eu só estou a fingir que tá entendendo. A conversa é aqui, né? Mas olha, eu queria aproveitar essa pergunta. É muito oportuna para mim. Porque eu tinha um projeto que o Mano Ken, acho que conheceu-me por causa desse projeto, que é o projeto Palmas versus Almas. E a pergunta vem nesse sentido, se nós tivemos uma zona específica que o rap nos levou para impactar. Eu, graças ao Palmas versus Almas, eu criei mesmo, juntamente com o Leobi, porque foi uma mixtape colaborativa, criamos com esta ideia de sair da igreja. Sair da igreja, passar aí a mensagem para casa, no sentido de a mensagem aqui é pregada todos os domingos. Não é aqui que nós precisamos. Nós precisamos da rua. E para quem acompanhou... Ir pregar na rua. Ir pregar na rua. Senão vais fazer os manos precisar sair da igreja. Não é isso. Não é isso. Claro, obrigado ao Zuela. Ir pregar as ruas. O Zuela acompanhou, o Mano Ken também deu uma deixa. Para quem acompanha o Palmas versus Almas, nós realizamos 3 edições de rap na rua. Na rua, Ou seja, nós fizemos 3 apresentações do Palmas versus Almas, primeira edição, segunda edição, na rua. Nós identificávamos um ponto. Hoje vai ser ali foi no campo de basquete da Samba. Foi uma das edições, a segunda com Labareda, no caso. Coluna, convocávamos o pessoal e fazíamos aí, trazíamos os rappers, trazíamos pregadores e fazíamos na rua. E graças a isso nós conseguimos perceber que, lá existe uma certa necessidade de irmos buscar a sede, a pessoas. Por quê? Porque o rap tem essa particularidade. Qual é a particularidade do rap? De unir principalmente a juventude. Ele basta ver uma roda montada, nem que for de 5 pessoas, um a fazer o beatbox, outra a rimar. Mano, Ken, esquece. As pessoas vão se aproximar. Isso nós começamos assim. Labareda montou o som, tá tocando aquele beat pesado já e tal. Por Labareda. Próprios por Labareda, que apoiou muito. muito. O pessoal da rua tá a passar, só de saber que é rap, sem aquela ainda distinção ser circular, só de saber que é rap que estão aí reunidas, essas senhoras, crianças, juntam-se. E quando as coisas pegam, se pegaste o mic, começaste a tirar e foi. E graças a isso, eu vou aqui confessar na rádio, e acredito que vocês estão me ouvindo, já perceberam isso. Isso aconteceu antes de eu tirar a música. Quando eu tirei a música livre, eu estava a sofrer, até certo ponto, muitas críticas de alguns irmãos diretamente da comunidade cristã. Sim. Por quê? Porque antes de eu tirar o livre, eu tive algum tempo afastado da congregação dos santos, né? Dos cultos. E já vi aqueles comentários, né? Desviou-se, já não vai à igreja, essa questão toda. E o que acontece? Quando tirei o Palmas versus Almas, eu criei uma mentalidade. Eu não faço concertos, não tiro shows dentro da igreja. Se eu tiver que fazer um concerto ou uma atividade, vai ser fora da igreja. Mas esse conceito não veio em sinal de rebeldia à igreja, ou uma questão de revolta, ou uma questão de afronta à igreja. Não, mas porque eu percebi que se calhar muitas das vezes as nossas atividades, principalmente do rap, dentro da congregação, acaba vindo acompanhado de muitas limitações. É aquela questão que estamos a falar no bastidor. O Emanuel não pode vir cantar na minha atividade de calção. Mas então, se eu meter a minha atividade na rua, o Emanuel já sente mais a vontade de vir cantar na minha atividade de calção. O Emanuel, na música dele, não pode pular e fazer aqueles movimentos do rap, porque está no altar. As pessoas saem logo da mensagem que o Emanuel está a trazer para se focar no gesto que o Emanuel está a fazer. Então, às vezes, eu criei essa percepção de fazermos aonde nos adota maior liberdade. Claro, não estou aqui a defender que temos que fazer tudo, mas nós temos que ter essa liberdade de fazer. Eu tenho que deixar o meu convidado à vontade, eu tenho que deixar o meu mano que está a me ouvir, porque o rap transmite mesmo uma coisa, sim. um sentimento. Só um minuto, não sei se o mano Raul lembra-se, e o mano Kenny também presenciou, foi no altar nas ruas, o Chakinda Chaboy estava no palco, Aleluia. Uma senhora, ela cantava Aleluia, uma senhora estava a preparar-se para viajar, e ela deixou as coisas dela lá, veio lhe abraçar. Altar nas ruas é prova disso. Lembras? Teve uma edição especial dos rappers, que era uma loucura. Eu acredito que aquilo não era possível dentro da congregação. A senhora, ela diz que não sentia-se confortada. Não sei o que ela estava vendo, não conseguiu desabafar.
mas ela diz que o aleluia lhe trouxe um conforto. Ela sentiu, né, sentiu o abraço e a presença de Deus aí. Deu um abraço no Tchakinda. O Tchakinda acabou de cantar, ela veio, lhe deu um abraço. E o Tchakinda também ficou assim. O que se passa aqui? Sim. Isso vem chamar a atenção a pergunta do Ken sobre o impacto dos locais onde nós vamos levar a nossa música. Então, ela levou-nos à rua e nós conseguimos perceber que Aliás, é o uma... rap é música de rua. Esta facilidade, por exemplo, eu no Evoline, já vou passar a palavra, no Evoline, eu tenho um trecho que eu disse: este rap não me mudou, eu mudei meu rap. Agreguei valores até quem me ouve em beats de trap. Correto. Esse rap não me mudou, eu é que mudei o meu rap. Agreguei valores até quem me ouve em beat de trap. Isso para chamar a atenção, isso para chamar a atenção àquilo que o Zuela disse. Essa questão da barreira é relativa. Eu posso fazer o trap, o Emanuel o trap, mas ainda assim o Emanuel não será aceito e eu será aceito. Exato, Né? Tá na questão de agregar valor. O que é que ele trouxe que eu não trouxe? O que é que ele fez que eu não... Por isso é que eu disse: agreguei valores até quem me ouve em beat de trap.